Pampa Debates. Oferecimento GBOX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. E hoje é o dia delas, das mulheres. E hoje, como todos sabem, é o dia mais feliz da minha vida quando eu apresento o programa aqui. Não é, comandante Nádia? Boa tarde, um prazer estar aqui contigo. É uma felicidade também para mim estar no teu programa da quarta-feira e eu tenho certeza que a audiência sempre aumenta. Porque é o dia que, além de debate, tem aqui mulheres lindas, inteligentes e que dos mais variados segmentos que fazem a diferença pela sua competência, né? Não vou apresentar porque outro dia eu apresentei, tu já me xingou. Mas pode apresentar, não tem problema. Aqui do meu lado, a doutora Carolina, presidente da Amatra. Linda, maravilhosa, inteligente, competente e que aqui vem fazer a diferença e falar, né? Não, eu digo, as mulheres aqui no programa de quarta-feira não ficam tomando cafezinho. A gente vai mesmo a fundo nas conversas, nas discussões, fazendo a composição necessária entre o homem e a mulher. Não vou apresentar todas? A doutora Daniela Cornélio, nossa... A ala das médicas. A ala das médicas, nossa mastologista. É isso, né, doutora? Doutora Eu fiquei até nervosa agora. Doutora Roseli Raskin. Doutora Roseli Raskin. Filha de Davi Raskin. Filha do famosíssimo Davi Raskin, da Clínica Raskin. Que me vendeu a casa dele na praia. Olha aí, que tu não quis comprar o terreno. Eu comprei anos depois. Comprado o terreno. Graças à existência de Gilberto Betão. E o nosso maravilhoso Paulo Sérgio Pinto, obrigado, que nas quartas-feiras, a Aurinha fica... Nossa, sim, maravilhoso, não? Na quarta ele fica maravilhoso aqui, Aurinha. Vem cá, o que está vendo lá com o prefeito, o Marquesan e o vice-prefeito? Mas que desagradável, né? Que Mas desagradável. o Paim articulou contra ele, queria o impeachment dele. Eu não posso... O Paim não é mau caráter. Olha... Eu não vou aqui legislar nenhum lado nem outro. Mas o que eu entendo de política é quando dois partidos se unem para poder concorrer a uma eleição, há uma conjunção de ideias, há uma organização de que os dois partidos estão de acordo com o que vai acontecer. Achei extremamente desagradável esse constrangimento em público, né? Tenho certeza ali que tanto um lado quanto o outro acaba perdendo, né? Fica ruim, eu acho que a população também, nesse momento, que não se acredita na política ainda, ver dois políticos, o prefeito e o vice-prefeito, com os seus partidos se degladiando, não é bom para ninguém aí. E eu tenho a dizer, tu me perguntasse, o Gustavo Paim, as poucas vezes que tive... Mas ele não é mau caráter, ele não faria isso nunca. Não, e sempre vi a favor ali de todas as ideias da prefeitura, fazendo com que a sua bancada votasse em conjunto, porque base, né, já diz, né, está de acordo com o que o governo, e aliás, os dois, PP e PSDB, juntos, entendo eu, que comungavam das mesmas ideias e dos mesmos planos de governo para Porto Alegre. Não tem gente, mas tá bom. É isso. Tá bom. Vamos entender que tá bom. Eu queria uma posição mais forte. Não, tá ruim. Eu disse, é ruim para Porto Alegre essa briga. Porque não constrói, efetivamente, são dois partidos fortes. Mas o Gustavo Paim é uma pessoa de bom caráter. Bom caráter, uma pessoa excelente. Isso aí, vamos deixar bem claro. Vice-prefeito que tem café no bule. Vamos deixar bem claro isso, então. E a nossa correspondente judiciária agora, a nossa... analista, que agora está acompanhando a votação do nosso TRF4 aqui, a 8ª Câmara, né? Eu me atualizei com vocês até, né? Porque é tudo tão dinâmico, é tudo tão um dia apertado, né? Com tantas informações. Estava 2-0, né? E agora está o Thompson Flores, que é o... Que apresentou o voto e acompanhou o relator. Acompanhou o relator 3-0. 3-0. Acompanhando os 17 anos. Pelo amor de Deus. Mas não vai para cadeia, né? Para segunda instância. Não. De acordo com a nova posição do STF. Então agora vai longe isso. Tu és a favor ou contra a prisão em segunda instância? Pô, já tinha me manifestado. Sem tangenciar. Já tinha me manifestado aqui. Estivemos aqui no programa, inclusive com o comandante Nádia, no dia que estava sendo votada a questão.
E o que eu clamei era exatamente que nós tivéssemos uma segurança, né? Que nós tivéssemos um posicionamento. E eu confio nas instâncias, confio no STF, acredito que foi uma decisão do colegiado. Não, a minha posição pessoal é absolutamente irrelevante a partir da política judiciária que tem que ser seguida. Então, sigo confiante. Mas um legalista. No STF. Eu acredito no sistema judiciário, como acredito e concordo com a decisão do TRF, porque então, acredito no sistema judiciário. As pessoas, não é o TJ, o TRF, o Supremo. O erro está na Constituição. Se alguma coisa está errada, é a Constituição. O Supremo tem que fazer valer a Constituição. Mas é engraçado que essa era uma pauta que já havia sido discutida e já está... Falamos exatamente sobre isso, a importância da segurança. E havia um errado. Mas aí cada vez... Não, para começar de conversa, eu quero ver o Lula na cadeia e outros ladrões, eu quero ver os ladrões na cadeia. Agora, o que a Constituição diz... se te permite uma interpretação extremamente discutida, como nós ouvimos nos longos votos do ministro, evidentemente que a gente tem uma redação que permite essa interpretação. E não passamos isso apenas na segunda instância, passamos em diversas situações, inclusive no mundo do trabalho. Eu sempre me lembro do Nelson Jobim nesse aspecto. O Nelson Jobim dizia, se queres aprovar uma lei no Congresso Nacional, adjetiva ao máximo essa lei, procura atender as corporações, faz uma colcha de retalhos e esta lei vai acabar na mão do advogado para aproveitar o retalho que melhor lhe aprover e o juiz entender o malfadado espírito legislador. Nunca esqueci uma entrevista que me deu o Nelson Jobim aqui no Pampa Debates. Eu acho que na verdade, a Constituição deveria ser a nossa luz, né? Deveria ser o princípio maior, a regra maior que nós atendemos. É pena que ela não é resultado das necessidades da nossa sociedade. Não. Ela é resultado do momento político da aprovação da Constituição. E o pior... E não só o momento político de aprovação, porque depois de mais de 90 emendas, não é bem... 103. Mais de 100 emendas não é bem especificamente daquele momento político, e sim das dezenas, agora centenas de interesses. De retalhos que a Constituição tem que mudar, tem que fazer outra. Uma Assembleia Constituinte exclusiva, vamos fazer outra. E uma Constituição que premia primeiramente os direitos. Eu não entendo isso. 73 vezes o direito. Direito e poucos deveres. Meia dúzia, exato, então é uma distorção dos valores que nós precisamos no Brasil. Dizendo, é por essas coisas que eu não entendo certas coisas. Pois é, e eu também não, ser bem o mundo dúbio, do trabalho continua também uma bagunça e a Constituição rasgada. Doutora Daniela Cornélio. Tudo bem, Paulo? Tudo tranquilo? Tudo. Prazer. Temos uma estreia no programa hoje, uma colega sua, médica. Sim, prazer. Que bom dividir a bancada com doutora mais Roseli Raskin. Sim. Prazer é meu, uma honra estar aqui com o Paulo. Qual é a sua especialidade? Sou oftalmologista. Assim como meu pai. Também, pois é. Não, eu também, né? Ele já é há mais de 60 anos, eu há 30. Sim, vocês têm consultório juntos? Não? Consultório ali juntos, e eu trabalho também com um outro grupo, além de trabalhar com ele. E o que tu trouxeste? E ele trabalha ainda, tá lá no consultório agora. Enquanto eu tô aqui, ele tá trabalhando hoje mais que eu. Mas, pô, teu pai é um lorde inglês, né? E ele, aquela fleugma inglesa, né? Sou suspeita para falar, né? Porque pai é pai, mas realmente ele é uma exceção. É uma exceção. E a questão envolvendo a medicina, que nós temos aqui junto conosco aí, o CREMERS, nós temos o Sindicato Médico, nós temos a própria Unicred, nós temos a Unimed, né? Então está aqui conosco. Então sempre é um prazer ter os médicos aqui, né? E duas médicas, então... Muito obrigada. É um prazer, é nosso e realmente está uma honra. Quais são as novidades que está trazendo a tua especialidade? Olha, sempre tem, né? A oftalmologia, em particular, é uma especialidade de muita tecnologia, muito equipamento. Então, hoje em dia, a gente faz muito diagnóstico precoce, que antigamente não se fazia. Nós detectamos mais precocemente as doenças e conseguimos fazer um tratamento mais efetivo com isso. O glaucoma, por exemplo, que sempre foi a maior causa de cegueira e a mais temível... antigamente, quando meu pai se formou, tinha uma medicação que nem sempre funcionava. Hoje em dia, não. A gente tem à disposição diversos colírios. E hoje opera também. Diversas técnicas cirúrgicas diferentes. Sim. Quer dizer, sempre tem mais uma cartinha na manga. E a gente até brinca dentro do que é possível com a seriedade do problema, com o paciente, que a notícia boa é que tem acompanhamento
e tratamento para sempre. A ruim é que morre antes de outra causa. Nós conseguiremos não fica cego. fazer uma pessoa cega, hoje até se faz, não, mas em linhas gerais, por exemplo, doação de córnea, fazer uma pessoa enxergar, isso um dia vai ser possível? Com certeza. Não temos mais ninguém cego. O transplante de córnea realmente resgata a visão de qualquer paciente. Mas poderemos chegar a esse momento, um dia que ninguém mais será cego? Vai chegar, porque tudo evolui muito rápido, né? Existem pesquisas já, e já está até se fazendo alguns implantes de retina, que era o mais sério, porque o que não regenera é a célula nervosa, isso não tem conserto. Então, as patologias da retina e do nervo que levam à cegueira é o mais grave, não tem solução. De córnea, não. Tem hoje, mas poderá ter. Algumas coisas já estão sendo melhor resolvidas, né? Tá evoluindo muito em Israel, tem muita pesquisa disso. Então já se faz alguns implantes, em alguns pacientes já se beneficiam, outros também não funcionam ainda tão bem, mas a coisa está evoluindo, está avançando. Eu tenho visto muito, tu perguntasse o que está acontecendo agora na oftalmo, eu tenho visto uma onda, assim, ou pelo menos quem está perto de mim, de operação, cirurgia de catarata, e que eu não via tão seguido, assim. Alguma coisa? Que as pessoas estão ficando mais velhas, a população está envelhecendo porque as pessoas duram mais. Tem uma pessoa jovem, tem uma amiga minha também fazendo. Tem também, são várias coisas. Um ponto que eu acho que assim, o mais chamativo da cirurgia verdadeira de catarata é o envelhecimento da população, porque a medicina toda está evoluindo, então mantém as pessoas vivas mais tempo. Os hábitos saudáveis de exercício físico, alimentação, também mantém as pessoas jovens por mais tempo. E então acabam... Catarata é que nem ruga e cabelo branco. Todo mundo um dia vai ter. Tu concordas comigo? Eu sou jovem há mais tempo. Claro que é jovem. Muito jovem. Tempo. Sou jovem há mais tempo. O teu pai é jovem, mas... O meu pai é. O meu pai fez agora, semana passada, 90 anos. Ele trabalha o dia inteiro no consultório. E tu trazes e vai à livro academia dele 3 vezes por semana. 3, até uma vergonha. Ele me disse que já te deu um. Eu trouxe pro Marne Barcelos, que pediu no ar quando a Roberta leu o livro. E aí ele falou que se ele ganhasse, ele ia ler, então o pai hoje mandou para ele, por isso que está aqui. Maravilha, um grande abraço. Eu ainda perguntei se ele não ia mandar para ti. Eu só encontro ele na praia, né? Ele é da praia. E ele até perguntei se ele não ia mandar para ti, ele disse, mas eu entreguei para ele quando ele me entrevistou há 10 anos atrás, quando eu lancei o livro. É verdade. Então tá. E deixa eu te perguntar, e para vista cansada, a gente evoluiu tanto e assim, hoje com 40 anos a gente tem que usar óculos. Vista cansada, tu passa na Center Ótica, são os melhores óculos. Olha aí. Olha aqui, ó. Eu sei que é charmoso os óculos, mas assim, pensa bem, uma coisa assim que já evoluiu tanto. Eu já tô com a coleção de óculos. E é uma coisa assim, lindíssimos. Isso entra na segunda parte que eu ia dizer da pergunta dele, dessas pessoas que ela falou também de cirurgia de gente jovem. É como se fosse a cirurgia da catarata, porque a cirurgia feita é a mesma técnica. A gente retira o cristalino transparente, seria uma cirurgia refrativa. Né? Em gente mais jovem, acima de 50 anos, já é possível fazer. A gente retira o cristalino transparente e coloca uma lente, coloca a lente, ao invés de esperar ter a catarata, que é o mesmo cristalino, que fica opaco. Então, seria uma cirurgia precoce, entre aspas, de catarata. Mas não é a catarata, é uma cirurgia refrativa para resolver o problema da presbiopia, que o povo chama de vista cansada, né? Que é a dificuldade para perto. E isso, hoje em dia, perfeitamente se resolve com cirurgia, com óculos e com lentes de contato. Porque, incrivelmente, a gente hoje, os 50 é o novo 30, né? Das mulheres. Então, tem as áreas todas evoluíram. Tu pega hoje uma mulher de 50 anos... E o 70 é o novo 30 dos homens. 70, mas deu uma puxada aqui. 70. Não, e outra coisa que a gente evoluiu muito, mas tem certas coisas que não acompanharam. Tu chega com 40 anos, tem que usar óculos. E eu acredito também que essa questão da canseira dos olhos, não sei, a doutora pode falar, seja na questão de que nós estamos muito mais no celular, no computador, e a luz que é refletida, né, no note deve dar algum desgaste. Com certeza, existe já comprovadamente uma epidemia mundial de miopia. Por isso, mais isso novos se dá principalmente pelo celular, por todos os eletrônicos, celular, iPad, Note, tudo isso. A gente sabe que tem o problema da luz azul que acaba
interferindo, dando um cansaço maior visual. Eu acho que o sono Mas é importante a miopia até pra... em particular, porque está afetando as crianças do mundo inteiro. O sono é importante para a visão, não é? Sim, e o principal também, que não, as pessoas hoje em dia não se dão pouco, conta, então eu canso mais a minha vista que qualquer outro. Fica... Não, cansa tudo, os coisas são o corpo inteiro, não só a visão. Se eu durmo pouco... Não, se eu durmo pouco, obviamente, se depende que a minha vista vai ficar mais cansada que a dos outros. Passa mais tempo. O problema maior do celular hoje em dia, eu vejo, é com as crianças. Porque essa epidemia de miopia se dá em função do uso excessivo de celular e tablet. Eu fico horrorizada quando eu chego num restaurante e vejo que o pai e a mãe querem almoçar ou jantar em paz e largam um tablet para cada filho na mesa. Isso é comum hoje em dia, né? Claro, porque assim a criança fica quietinha e não incomoda. Mas aqui, na verdade... Os 3 filhos aqui. Miopia... Eu fui almoçar na casa da comandante Nádia. Tava cada um com um tablet. Não, só tava um por perto. E era um por... todo o tempo não tá. Que horror. Inclusive, eu nem atendo criança. Eu não faço oftalmopediatria, mas eu oriento a maioria dos meus pacientes que chega lá, que eu sei que tem filhos pequenos, criança tem que ir pra rua. Final de semana, vai passear com o cachorrinho no parque, andar de bicicleta, jogar bola, qualquer atividade externa, porque a luz da rua faz muito bem pra gente. Eu acho que quem dorme pouco também. Eu acho que é um descanso para os olhos dormir, não é um descanso. Também. É uma maneira de recuperar. Mas eu outro dia sonhei que estava acordado, quando me acordei estava dormindo. Acontece, né? Acontece, né? Acontece, não, acontece. E tem... Paulo, o TRF4 de 12 para 17 anos, decidiu de 12 para 17 anos pro Lula. Seria um recado pro Lula que perdeu pro Bolsonaro. Como os professores deixaram os baderneiros atrapalhar ontem a negociação, falta educação até para os professores. Ernie Klasman. Eu acho que ontem, assim, deu para ver nas cenas ali, os professores já estavam dentro ali na Casa Civil, ou se encaminhando ali, e deu para notar bem, né, que houve um grupo que pulou o cercado ali, né, a contingência ali, e quis meio que entrar à força ali. Eu quero acreditar que, como naquelas manifestações de 2014, ali de 2012, que baderneiros se infiltravam em manifestações muito lícitas, muito legítimas e organizadas, acabam bagunçando ali. Então, dava para ver bem ali. Eu acho que não era o caso dos professores, mas de gente infiltrada, de outros movimentos. Me preocupa muito. Foram cenas lamentáveis e acredito que deve ter havido alguma motivação. Nem entro na discussão do porquê. Assim. Até agora eu não sei qual é a motivação. Mas o que me preocupa bastante nessa situação é a partir daí utilizar a categoria toda como culpada da situação, sim, né? Claro. Eles estão passando por momentos Mas aqui extremamente... nunca tem uma investigação séria para te dizer Quem isso foi? Que aconteceu. Quem foi? Mas não a partir de hoje, como quantas pessoas em todas as mídias estavam pronunciando e se manifestando com certa legitimidade que eram criminosos, tinham que ser punidos, tal, e deixam de ver o problema maior, que é o que o magistério está passando hoje no nosso estado. Né? Então, acho que a gente está criando uma discussão paralela, que é importante, que tem que ser feita, mas esquecendo o que é mais importante, que é a situação de caos e de angústia extrema que essa categoria está passando, esquecendo todas as honras e todo o mérito que elas têm de dignidade. Eu não falo nem mais de reconhecimento, falo de dignidade para a categoria. A dignidade dos professores está lá embaixo. Eu ia dizer uma bobagem aqui, não vou dizer. Paulo Sérgio, boa tarde. Com todo respeito, falando de oftalmologia, que olhos lindos que a doutora Daniela Cornélio tem. Paulo Vieira. A gente sempre fala. Eu brinco aqui que ela vem de lente, gente. Eu não sei pra que ela humilha aqui as Mas aí a colegas. doutora chegou e falou, não é lente. Deu pra ver que Atestou. não é. Paulo Sérgio, que bancada linda, maravilhosa. A comandante Nádia, sempre ativa, e espero que o grande vilão volte para a cadeia e que o governador acorde para a realidade. Está brincando de ser governador. Saudades, Sartori. Abraços, a Regiane Mota. É verdade. Tá com saudade, Sartori? Eu tô, meu Sartori. Fizemos campanha aí pro Sartori, enfim. Mas onde é que está errando o governador?
Olha, eu acho que assim, a gente sabe que há uma crise no Estado, há uma crise no país, uma crise econômica séria, devido a anos de pessoas metendo mão no dinheiro que não é deles, tirando a esperança dos brasileiros, e que vem em cascata, né? Vai acabar no município. Sabemos da crise política, sabemos da crise de existencial das pessoas, mas acredito que não é tirando daqueles que trabalham efetivamente. Se nós não investirmos em segurança pública... Quem paga imposto não aguenta mais pagar. Segurança... Não tem dinheiro, acabou o dinheiro. Não tem? Tá terrível. Se nós não investirmos em segurança pública e na educação, nós teremos... Mas vai tirar de onde o dinheiro para investir? Mas, gente, olha só... Quem é que tem o condão do milagre? Vamos lá. Se nós fizermos o contrário, bom, não tem dinheiro, o que se faz para ter dinheiro? O Estado nunca... foi máquina de fazer... Tira do empresário, cada vez mais. Mas aí é que tá isso que eu ia dizer. O Estado não gera dinheiro, não gera investimento. Não gera riqueza. Nada de riqueza. Quem é? O empresário. Vamos facilitar para que as empresas venham para o Estado, porque hoje as empresas estão indo para Santa Catarina, aqui do lado. Bom, nós estamos atrás de empresas lá fora. Porque é muito mais fácil. Esquecendo das nossas que estão indo embora. Exato. Aí nós colocamos facilitar. IPVA impagável à vista. Aí, onde é que estão emplacando os carros? Em Santa Catarina, exato. Em Goiás, estão emplacando tudo fora daqui. É a máxima, nós né? Nós temos que nos fechar, infelizmente, para os problemas internos. Segurar o que está aqui, exatamente. Incentivar quem está aqui e depois buscar quem está fora. E a máxima aquela aí que eu discordo do governador sair para buscar empresa e deixa o que está aqui. Não, tem que investir aqui, tem que liberar. Eu digo assim, a liberdade econômica é algo que falta no país. Perdemos toda a indústria cerâmica do Rio Grande do Sul, está em Santa Catarina. Calçadista. Calçadista foi embora daqui. E o pior de tudo... Bom, se falar isso em prestação de serviço, então nem se fala. Sim. E assim, nós somos um estado riquíssimo. Agronegócio. Hoje eu estava numa palestra na Federação com o vice-presidente da Iara Fertilizantes, falando que nós somos 1/3 da soja mundial é nossa. Então, assim, principalmente aqui do Sul, nós temos capacidade. A maior loja varejista, Renner, é nossa, o turismo é nosso. Gente, está faltando incrementar empresários, que venham os empresários e que seja leve. Não, a Renner não é nossa. Como? A Renner hoje é um fundo internacional, onde o maior acionista tem menos de 2%. Foi nossa. Foi nossa. Surgiu aqui. E vamos agora às informações do Conselho Regional de Medicina. Plantão Cremers. Os problemas da saúde no Brasil não se resolvem com a simples contratação de mais profissionais. Não faltam médicos, falta estrutura, falta condições de trabalho. A abertura indiscriminada de mais cursos de medicina tem feito a qualidade da formação cair consideravelmente. Precisamos priorizar a excelência e é isto que o Cremers defende. Acesse por maissaude.com.br e saiba mais. Atenção, cooperado Unicred. O Black Friday é a melhor época do ano para aproveitar as ofertas e antecipar suas compras de Natal. São milhares e milhares de lojas com preços especiais. Utilize o cartão virtual da Unicred para comprar tudo que a sua família merece. Com ele, além dos benefícios exclusivos, você ainda tem mais praticidade, segurança e prosperidade. Baixe o aplicativo, o app Unicred, cartões e gere o seu. Eu vou fazer isso. Eu tenho Unicred também. Eu entrei na caramba, porque a Unicred só aceita pessoas da área de saúde. Eu entrei pela minha filha que é veterinária, mas tenho a minha Unicred. Muito bom. França, Itália, comandante Nádia, Chile, Argentina, Portugal, avisos do mundo importa os mais emblemáticos rótulos de cada país para que assim possamos viver o melhor do universo dos vinhos. A Vinhos do Mundo é especializada em vinhos para atender você. Passe em uma das suas lojas, na Cristóvão Colombo, 1493, na Getúlio Vargas, onde compra os teus vinhos, 1135, e na Lípio César, 203, onde a doutora Daniela Cornélio compra os vinhos para a sua adega maravilhosa. O Luiz Pereira Lima compra na Lípio César. E agora a senhora vai anunciar o nosso quadro aqui no Papo Debate. Vamos agora ao quadro Saúde com o Dr. Gilberto Schwartzman.
Tudo bem, Paulo Sérgio? Preparado para o verão? Eu só espero que tu desfiles pelas praias de Atlântida bem protegido contra os raios ultravioleta do sol, não é, Paulo Sérgio? E que tu uses roupas adequadas, chapéu e apliques nesse teu corpinho um bom protetor solar, não é verdade? E evites o sol intenso das 10 às 4 da tarde. Tu sabes que nós gaúchos somos campeões do câncer de pele, sobretudo os mais brancos como nós dois. Sermos campeões do câncer de pele não seria o título de campeonato que nós gaúchos gostaríamos de ganhar. Não é mesmo, Paulo Sérgio? Um forte abraço. Aliás, a última sunga eu ganhei dele. Ganhei dele. Agora, cheio de elogios, o corpinho, branquinho. Tá aplicando, né? Tá aplicando. Ele sabe que eu não uso sunga há muito tempo. Eu já tô quanto maior, melhor. Aqueles de surfista, assim, até o joelho. Não, eu já tô quase nesse, viu? Eu até vou aderir, eu acho que o surf até para usar esse tipo de calção, viu? Que não é calção, é bermudão, né? Na realidade. E camisa, né? Eu tô fazendo verão agora com camisa. Mas sabe que é legal aquelas camisas com UVB, né? Que protegem. É bem interessante aqui. Que é isso? O quê? É filtro para os raios do sol. Camiseta. UVB, né? UVB? UVB. Bem interessante. Tem nas lojas de esporte. Eu compro. Crianças usam direto. Quero uma camisa as UVB. crianças usam direto. Quero camisa UVB. Posso? UVB. Isso. Não, e são bem bonitas, coloridas, assim, e protegem, né, do sol. Sim, bem interessante. Tem boné. E tem roupas que não só para usar na praia, tem roupas para uso diário também, que tem proteção. É a tecnologia aí fazendo... Isso é muito legal. Cuidando do corpo das pessoas, né? Paulo Sérgio, diga para a doutora Gralha que a Constituição está com prazo vencido. Ela só favorece os políticos e os ladrões do colarinho branco. É isso? Não concordo. Não concordo? Não concordo. Acho que é uma carta cidadã que reconheceu... Que é cidadã, é assim? Que reconhece a dignidade como valor principal do nosso país. Ela só ferra o cidadão? Não. Eu acho que quem está fazendo essa leitura é que ferra, então. A carta em si é uma carta que reconhece a dignidade como valor principal do nosso país, da nossa cidadania. Então eu não tenho como deixar de reconhecer todo o valor e toda a importância que teve essa redação para nós todos. Acho que a gente pode evoluir em diversos aspectos, mas a gente tem que ter... Começa pela Constituição, que ela não é uma espinha dorsal. Se criou uma Constituição com leis por todos os lados, dentro da Constituição. É lamentável. Sempre foi assim, Mas o mais importante... É só pegar o modelo da Constituição americana e trazer para nós. Limpa, rápida, mas transparente. A gente sempre usa os Estados Unidos como exemplo, mas a gente não tem o povo americano. A educação não tem. Então, assim, falta educação, falta trabalho. Começando pela Constituição. Mas a cultura que se cria dentro de diversos aspectos pode ser até daquelas pessoas que os deveres. Nós temos que evoluir em muitas questões. Só que não é dizendo que a Constituição está com prazo vencido que a gente vai melhorar. Na verdade, eu vejo a Constituição como uma Constituição assistencialista. Eu acho que nada que começa tu pedindo direitos primeiro dá certo. Dentro de casa a gente faz isso, né? Com o filho, né? Primeiro tu vai tirar uma boa nota para ter umas férias legais. Começa que na área delas, a Constituição já diz que a saúde é um direito cidadão e um dever do Estado. Se eu adoecer, eu vou processar o Estado. Porque não é a saúde, é assistência à saúde. Sim, cadê né? a assistência do Estado? E que nem tem assistência à saúde, ela já começa por uma redação equivocada. Aliás, concordo que é cidadã, mas eu acho que nós temos que... Ela é cidadã demais. Demais, exato. Os deveres, faltam os deveres. E hoje, nossos adolescentes... Mas eu não vejo como pode ser cidadã demais num país que ainda explora o trabalho escravo, o trabalho infantil. Mas nós precisamos de uma norma que seja dessa forma para evitar que a calamidade se instale. Mas aí fizeram a Constituição cidadã que não adiantou para nada. Mas daí a gente precisa ter uma estrutura, não é só, mas aí não é só o papel. Qual é o problema? A própria reforma trabalhista, vamos trazer para o meu mundo aqui que eu fico também mais à vontade. Vamos falar da reforma trabalhista. A reforma trabalhista é uma lei, está no papel, vai criar emprego. Cadê o emprego? 2 anos de lei. Não tem emprego, porque a lei não cria emprego. Mas não pode criar. Papel não mas cria não pode criar emprego se do outro lado tem gente trucidando com quem gera emprego. Exatamente. O empresário é tido como vilão nesse país. 58% das ações trabalhistas versam sobre verbas rescisórias. 58% das ações. Que o trabalhador saiu do seu trabalho e não recebeu aviso prévio, férias e 13º. Quem é que acabou com a CE? Quem é que gerou esse endividamento da CE?
A própria CE, na gestão dela, em que criou normas coletivas que ela mesma não observava. Paulo, as ações impossível de observar, impossível. Por que ela criou, então? Bom, não sei. Ah, bom, mas aí a gente está falando do sei. problema de gestão. A Justiça do Trabalho, a própria legislação trabalhista, ela está ali para combater a concorrência desleal dessas empresas que não estão cumprindo a legislação, que estão sonegando imposto, que estão sonegando contribuição previdenciária e acabam colocando um produto ou um serviço mais barato no mercado. Aí aquele empresário que é o correto, que está observando as leis, que está pagando em dia seus trabalhadores, seus impostos, esse tem que se socorrer no Justiça do Trabalho, porque esse que é a condenação do outro que não está cumprindo. São 58% das ações só pedindo verba de Tá, mas deixa eu te perguntar uma coisa. O que a gente vê, especialmente na principal força de trabalho, que as pessoas entram com justiça gratuita. Então, assim, eu fui demitido, azar, não vou gastar nada, o que eu tenho a perder? A pessoa entra e assim, ó, acaba com tudo, acaba levando. E acho maravilhoso colocares isso, porque foi isso um dos grandes objetos da reforma trabalhista. Há 2 anos atrás isso deixou de existir. E por isso até se justificaria uma redução. E hoje o empregado paga, se ele perder a ação, ele vai ter que pagar o advogado, inclusive, do outro. Exatamente isso que acontece. E isso acontece na prática? Eu não vi. Acontece, não, é o que está acontecendo. A partir de novembro de 17, começou a valer exatamente essa prática. Quem perde, paga os honorários da parte Porque contrária. eu vou dizer o seguinte, a gente vê muito isso. Eu já fui, inclusive, perita de processo médico. Paga não a só pessoa advogado, e retrai o empregador, retrai. Sim, teve um caso que eu até neguei, era um caso, sei lá, de câncer terminal. A paciente já estava assim, esperando praticamente para morrer, não tinha mais o que fazer, metastática. Aí teve um problema, não sei o que foi, numa UTI, mas assim, não foi a causa da morte dela, nenhuma. Então as pessoas se aproveitam de uma brecha, do infortúnio, para dizer, bom, vou tentar lucrar alguma coisa com isso. Vamos dizer que então processo hospital, processa médico, e aí justiça gratuita. E até para deixar não tinha bem perito, claro. não tinha, eu fui a 20ª que foi chamada, todo mundo foi olhar. Claro. Na Justiça do Trabalho agora, depois da reforma trabalhista, os critérios desse pagamento, que paga tanto advogado da parte contrária e perícia se perder, é mais duro, é mais rigoroso que em relação à justiça comum, que é esse caso que a senhora está referindo, que houve o processo do hospital contra o médico. Enfim, isso é da justiça comum. E se não houve o pagamento é porque a regra do processo civil é mais amena do que a da Justiça do Trabalho hoje. E, inclusive, a gente está aguardando o STF para discutir. Não, e eu trago a Constituição tão cidadã que hoje aquele que quer morar na rua pode morar na rua. Independentemente se vai botar uma barraca, se vai botar um sofá, se vai botar uma cama. Cocô, xixi na rua. Na frente do Tribunal de Justiça, uma barraca existia, uma casa. Nós fizemos, enquanto eu estava de secretária, uma abordagem social junto com a FASC, tentando convencer aquela pessoa, ele era um casal, na verdade, tal de índio, e a companheira, que ele batia nela, de sair dali, ir para um aluguel social. O que aconteceu? Não quis. Bueno, não quis, não pode ficar na praça, que é de todos, não é individual. Retiramos a pessoa, houve uma comoção de funcionários do Tribunal de Justiça que deram barraca para ele. Por quê? Porque é bom, é direito da pessoa morar na rua. Então, assim, ó, as coisas estão trocadas por conta de uma Constituição. É um absurdo. E isso acontece diariamente. Tu paga um valor altíssimo por um imóvel para ter um morador de rua na tua porta. Então tu vai pagar imposto. Mas aí tu tem que aceitar, entendeu? Agora vão pagar aluguel para a Prefeitura de Porto Alegre. Sim. Não é mais imposto, acabou o imposto, agora é aluguel. Não, se tu tiver a tua calçada... É tão alto o valor do imposto... Mal conservada, tu vai pagar multa. De vários momentos em que o Estado, a Prefeitura, faliu. Ninguém mora na rua porque quer morar na rua, ninguém tem essa consciência, agora a partir de hoje eu vou morar na rua, vou passar chuva, vou passar frio, vou Mas passar necessidade. Mas tem alternativa para pessoas, tem um casal que mora ali na frente do União, tem várias alternativas. 24 de outubro, fazem xixi no meio da rua, ninguém caminha naquela casa. O Estado tem que estar presente. Eles são retirados, às vezes 2 ou 3 vezes na mesma semana. Uma de cada vez. A gente não pode usar um caso. Vocês são mulheres. Eu não sei qual foi a justificativa dele, não sei qual foi a oferta que fizeram para eles, mas a grande questão é que um caso não pode... Nós temos muitos moradores de rua e aumentou esse ano drasticamente na nossa cidade. Então a gente tem que... Mas não é assim, nós são somos... valores que a gente tem que colocar. Carolina, acho horrível ter gente na rua, principalmente se for passeio, sabe onde é que mas eu quero que essa pessoa não more na rua, que ela tenha onde morar, e não porque me incomoda. Mais moradores de rua foi em São Francisco, na Califórnia, na frente da prefeitura, na praça.
dezenas e dezenas e dezenas de moradores de rua, com carrinho de E a Constituição americana aí? Tem tudo isso. Boa tarde, uma satisfação ver a doutora Roseli, que atualizou o meu grau e agora leio muito mais facilmente. Abraço, Pedro, da Zona Leste. Estão reconhecendo. Olha aí, doutora Roseli. Muito obrigada, um abraço, Roseli. Pedro. Pergunta para a doutora oftalmologista: minha filha teve esclerose múltipla. A sequela foi perder a visão num dos olhos, perdendo o nervo óptico. Algum estudo no sentido de recuperar esse nervo óptico perdido? Atílio Lang, de Panambi. Vai lá, pagou a consulta, eu estou brincando. Seria o correto, não pelo pagar, mas fazer a consulta, porque a gente, é muito complicado a gente falar. Muito longe, viu? Claro, é muito complicado a gente falar sem examinar o paciente, mas é aquilo que eu falei no início, o nervo é muito complicado não para recuperar, mas todas as pesquisas em todos os sentidos, em todas as áreas da medicina estão evoluindo muito. Então, tudo que for dito hoje aqui, pode ser que daqui a 5, 10 anos seja diferente. Né? Hoje tem grau de comprometimento do nervo óptico, é sempre o mesmo, assim, comprometimento? Não, depende. Eu já tive paciente jovem que teve 4 neurites ópticas e está com uma visão de 100%. E já tive outros que numa detonou o nervo, acabou. Entendi. Então, é tudo muito variável. Olha aqui, Paulo César. Mas uma curiosidade só, que ele falou que a filha tem esclerose múltipla, isso é uma doença mais de mulher. Existem doenças mais que ocorrem no sexo feminino e outras no sexo masculino. Não. Paulo Sérgio, para de babar as convidadas. E ele complementa: dá para resolver astigmatismo e vista cansada com lente de contato? Estão fazendo consultas de graça. Olha, aqui. não, mas online. Isso foi bom tocar nesse assunto, porque isto é tratamento médico, a adaptação de lente de contato, tanto a prescrição de óculos, Sim, quanto a adaptação da lente de contato. O único profissional capacitado a realizar é o médico oftalmologista. Então, eu digo isso porque as consequências são muito graves de doenças, principalmente na córnea e superfície ocular. E aí eu vou aproveitar. E claro, existe hoje em dia, não usa lente praticamente quem não quer. É muito raro aquele caso que realmente não dá, não vai tolerar. E o crime que é, no centro da cidade, nós passarmos na Andradas e ver quantidade de óculos sendo vendido, daquele que tu experimenta, esse eu consegui ler, esse não. Além de estragar a saúde toda, é um absurdo a nossa cidade ainda estar com esse tipo de objetos que são extremamente importantes para a saúde da pessoa sendo vendidos como se fosse bala na rua. Exatamente. E tem muito. Isso tem problema, isso causa problemas. Óculos, assim como a consulta médica é feita com o médico oftalmologista e mais ninguém, o óculos tem que ser feito dentro de uma ótica que saiba o que está fazendo, né? Uma ótica reconhecida, que trabalhe com qualidades de lentes dessas mais conhecidas, que dá um certificado de garantia, que vai comprar o seu óculos de sol e tem ali o certificado na lente de filtro UVA e UVB. Sim, porque óculos de sol é mais aí na praia. Aí vem a lente escura sem filtro nenhum. É pior do que não usar nada. É uma pseudoproteção, né? Exatamente. Tá sendo porque o que acontece? O escuro fecha a pupila. Abre a pupila, desculpe. A luz faz miose, fecha a pupila, é uma proteção. Então, se ficar no sol sem nada, a tendência natural é a pupila se fechar. Claro que não vai proteger. O correto é um óculos de sol com filtro UVA e UVB. Agora, se coloca um óculos desse tipo sem proteção nenhuma, a pupila dilata e absorve muito mais raio ultravioleta dentro do olho. Aí, imagina. E aí aumenta a catarata, né? Pode dar um problema, uma patologia de retina. Então, isso é muito grave. E a falsificação dos produtos, né? Eu digo assim, é um combate que nós temos que fazer a esse descaminho de produtos que não têm procedência, desde tênis que as pessoas, tem uma marca ali, tem, sei lá, Reebok, Nike, e não é um tênis confiável, ele é falsificado, que tu vai usar, vai dar um problema na coluna, e óculos, gente, eu fico apavorada que as pessoas ainda... Infelizmente, o barato que sai caro e as pessoas não se dão conta disso e dá um reflexo tremendo,
na saúde. Filas e filas de espera para traumatologia, para oftalmo, para 500 mil coisas. E mais grave ainda é o uso inadequado da lente de contato. Sim. Porque ela interage com a superfície ocular, coisa que o óculos que está aqui na frente não faz. Então, úlcera de córnea, pode contaminar, tem várias patologias, pode levar até um transplante de córnea a perder a visão. A terceira via entre direita e esquerda está na grande obra de filosofia política chamada Uma Teoria da Justiça. Já lê esse, doutora Carolina? Uma Teoria da Justiça. Vou procurar. Obrigado pela dica aí. Quem é que mandou isso aqui? Um gremista aqui, o Carlos Alberto Rieger, que mandou para nós esse... Vou buscar esse livro. Oi, Paulo Sérgio, uma pergunta para Roseli Raskin. Todo mundo fazendo consulta. Uma consulta online. Uma pessoa com glaucoma pode fazer a cirurgia de colocação de lentes? Sim ou não? Da lente intraocular? Sim. Inclusive, uma das coisas que acontece com quem opera catarata, por exemplo, é que pacientes com glaucoma que se submetem à cirurgia de catarata, às vezes melhoram o glaucoma. Não é uma cirurgia de glaucoma, de maneira nenhuma. Mas simplesmente retirando aquele cristalino intumescente que tem a catarata, né? Porque acima dos 50, 60 anos já começa um pouquinho. Não é mais o que era antes. Então, isso às vezes aumenta a pressão intraocular. No momento que você retira esse cristalino e coloca uma lente fininha no lugar, já é um motivo suficiente para baixar um pouquinho a pressão. Paulo não Sérgio, que trate o glaucoma. A segunda instância foi criada como PEC na Constituição anterior para proteger o torturador delegado Fleury, a tal Lei Fleury. O Jorge Berger está dizendo aqui. Eu não tenho essa lembrança, se a doutora não tem... Falem das isenções fiscais. Gabriel, isso não representa praticamente nada nesse contexto. E um Estado que deve aí uma arrecadação inteira de um ano, não tem nada a ver. O problema é que nós estamos com 82% comprometido em salário. Não tem como pagar, é inviável pagar, é inviável. Muito aposentado, todo mundo se aposentando cedo. É inacreditável que tenhamos aí gente se aposentando com 48 anos de idade. E tivemos gente se aposentando com 42 anos de idade. Isso é uma vergonha. É uma vergonha. Hoje mesmo, estou gravando esse programa de fim de ano, o General Mioto esteve aqui. O General Mioto vai sair obrigado, um homem inteiro, fisicamente, faz exame físico todo ano, perfeito, vai sair com 65 anos na expulsória. Mas está na lei, né? Está na legislação. Mas tem errado a lei, tem que mudar, não é possível mais isso. Foi isso que está mudando. Aí quem paga os impostos não suporta mais pagar, não tem mais como pagar, não tem dinheiro para pagar, não tem, e as pessoas não percebem isso. Eu faria o seguinte, 5 anos, não sai ninguém, não entra ninguém mais no serviço público, não tem mais como pagar, não tem jeito. E é no Brasil, não é só aqui no Rio Grande do Sul, não tem mais como pagar, é lamentável. Um inchaço em todas as áreas. Aí depois não pode transferir uma pessoa que trabalha aqui, não pode transferir para cá. Isso tem que mudar. Vamos readequar funções, vamos acertar. Não sei o que pensa a doutora Carolina. Inclusive, há uma comissão no Tribunal Superior do Trabalho que está fazendo toda uma avaliação da estrutura da Justiça do Trabalho para rever o deslocamento, para ver se há possibilidade de deslocamento, remoções, para atender melhor a jurisdição. Já é a Justiça que presta a jurisdição de forma mais rápida, que entrega o serviço para a população de forma mais conciliadora, mais eficiente, mas também tem a necessidade de rever a sua estrutura, de rever onde pode atender melhor. Mas mais do que isso, né? Tem que ser para todos. Não são classes específicas, não é só professor, não é só militar, venha o judiciário, venha o Ministério Público, venha a Secretaria da Fazenda, auditores, todos. Tem que ser tábua rasa. Mas é para todos. Pois é, mas não está sendo. Mas não está sendo. Aí expulsou, pegou ele com 70 anos, ele não pegou a lei da bengala. Saiu chorando, um homem está há 10 anos quase já advogando. E o homem na plenitude, com notório saber, com tudo, os anos do serviço para ele. Todas as reformas da Previdência atingiram os federais, né? Em todos os segmentos da Justiça e do Executivo foram atingidos. Mas não é ainda suficiente. Aí não entra Legislativo e nem o Mas é tudo daqui para frente, né? Porque do resto é tudo direito adquirido. Ninguém quer reduzir a sua... Isso para arrumar a médio e longo prazo. Né? Então, assim, o que está feito... Olha que se os professores ganharam esta mancha de invasão do Palácio, por que não ganham os políticos brasileiros, bandidos e corruptos? É verdade. Isso é verdade, exatamente a minha fala. Da gente criminalizar uma categoria que está sendo massacrada.
Boa noite, Paulo. Os professores deveriam esquecer a política e chamar os pais, alunos e a população. Enquanto tiver bandeiras de partido, vão continuar como estão. Sônia de Canoas. Mas eu acho que esse movimento é diferenciado, Paulo. Eu recebi uma comitiva de professores na Matra, de professoras na Matra na semana passada, e todas declarando a absoluta neutralidade em relação a ideologias, a partidos. Pelo contrário, umas que votaram no governo atual, tanto estadual quanto federal, que não votaram. Então, um grupo bastante significativo e que engajadas na greve, engajadas em diversas visitas, inclusive na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa, para mostrarem quem são esses professores que estão sofrendo. Mas esse grupo é bem diferenciado mesmo, não é o grupo que está ali acampado na frente do Palácio Piratini, que nós vemos ali bandeiras. Agora é um plano de alteração da carreira tão abrangente que atinge a todos, que as pessoas estão se engajando de tal forma que espero que é o adequado deixar a ideologia de lado. Paulo, por que a inteligência da polícia não responsabiliza os baderneiros neste ato do Piratini e dar rápida resposta para os contribuintes e até protegendo os próprios professores? Deixam claro que quem é quem nessa balbúrdia. No entanto, não investiga e não traz resultado. O problema, só que o que acontece, eu já participei de várias manifestações, o problema é que encobrem aqueles baderneiros. As pessoas começam a tirar os baderneiros dali, vão retirar... Mas quem encobre? Os próprios que estão ali invadindo. Disseram que tinha 10 machucados. A Brigada Militar não usou só o spray de pimenta ali, o spray, o gás. E como que ia machucar, quebrar, sangrar? Não teve isso. Só que aí as pessoas invadem e os outros acobertam ali. São os grupos que vêm para ser baderneiro dentro de manifestações que são legítimas. Infelizmente, a Brigada Militar não consegue pegar isso. O bom acordo é aquele onde todos perdem um pouco. Infelizmente, faz um certo tempo que nossas façanhas não estão servindo para nós gaúchos. Precisamos de menos burocracia, menos corporativismo, menos populismo e mais pujança para o Rio Grande do Sul. Jacir Melo de Campo Bom. Muito bem, Jacir. Todos concordam. Muito bom. Tá? Muito bem. Então nós vamos ao ponto final. Concorda com isso? Concordo. Nós vamos com Gimo qualidade comprovada. Vocês estão com limpa-vidros espetacular. Ele está usando, o Coronel Cioli está usando lá o limpa-vidros aqui? Está usando. Ela bota o Coronel Cioli no serviço em casa, eu nunca vi disso. Mas deveria ter visto, né? Mas deveria ter visto, que bom que ela coloca. Ah, é? Claro. Olha o sorriso dela. Me surpreende tu falar uma coisa dessas no ar ainda. Não, eu me revolto com essas coisas. Nós vamos ter que criar uma delegacia de proteção ao homem. Gostei disso. Nossa. O homem tá, olha a Roberta ali. Delegacia de proteção ao homem. Pô, aquela mulher do governador batia nele com toalha molhada. Bulhões. No coitado do governador. Mas ele devia saber por que apanhava. Vamos ao ponto final. Ponto final. Oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Vamos começar com a nossa oftalmologista, né, que recebeu com... E olha, isso que eu pulei aqui. Nós temos aí 639 WhatsApps. E consultas para a doutora aqui. É uma infinidade. É a maioria. Nós vamos começar a cobrar aqui as consultas, hein? Doutora Roseli Raskin. Aí entra na outra discussão atual da telemedicina, né? Isso aí dá 3 programas e não se termina de falar. É verdade. Eu tenho um amigo meu que é desembargador, o Caníbal. O Caníbal está receitando, já me receitou N remédios. O Caníbal pratica exercício legal da profissão. E agora tu acabaste de denunciá-lo. Isso aí é legal. E agora tu acabaste de denunciá-lo. Estou brincando com o Caníbal. Ele receita até pro Luquezzi, sabia, né? O Caníbal é fogo. Mas ele estuda muito, viu? O sonho dele é ser médico, eu acho, viu? Doutor Roseli, seu ponto final. Só queria agradecer o convite, foi maravilhoso estar com essa bancada super inteligente, essas gurias bonitas, acho que eu sou a titia aqui. Como? Mas como assim? Né? Mas assim, tio aqui só tem um, sou eu aqui. Todo mundo assim super capacitado, teu programa sempre foi maravilhoso e é uma honra realmente estar aqui e poder ajudar a esclarecer um pouquinho de oftalmologia para a população. Né? É uma pena que a gente tem que deixar tanta gente. Eu acho que quando eu fui morar na tua casa aí, lá, sem saber. Tu devia ser recém-nascida.
naquela época? Não. Eu já era bem grande quando o pai te vendeu a casa. E foi lá que eu iniciei a oftalmologia. É mesmo? O exercício ilegal também da oftalmologia. Ah, agora também? eu vou me entregar. Sim, porque o pai chegava nas quintas à noite na praia e tinha aquela fila de gente, porque oftalmologista praticamente não tem urgência, né? A gente tem mais é na praia. Criança que joga areia no olho, conjuntivites, escorre filtro solar, todas as complicações se dão na praia. Então, meu pai chegava lá e tinha aquela romaria, aquela fila de gente lá, quinta de noite, para ser atendido. E eu ficava atrás dele dizendo, aquele ali é infecção, aquele é alergia. Olha. Foi assim a minha iniciação no exercício ilegal da oftalmologia. Ela dava tarde, amarelinha, verde. Eu ficava atrás dele, eu dizia no ouvido dele, esse é infecção, né? Aquele ali é alergia, né? Ai, que amor! Porque de tanto ver aquilo, a gente aprendia, né? Acabava vendo. Muito bom. E aí, doutora Daniela? Aí não deu pra escapar. Bom, meu ponto final vai para os homens hoje. A gente está ainda nos últimos dias do nosso Novembro Azul. Então, gostaria de lembrar com relação à prevenção do câncer de próstata. Tá? A gente tem quase 70 mil novos casos a cada ano de câncer de próstata. É o tumor mais comum, né, nos homens, se equipararia à mama nas mulheres. Então, assim, é muito importante que os homens a partir dos 40 anos sejam examinados pelos seus médicos, não tenham medo de ser examinados, porque tudo que a gente detecta cedo, a cura é muito mais fácil, tá? E assim, sintomas, o que seriam, assim, o homem pode, geralmente ele inicia com uma alteração no hábito miccional, né, de urina, ou sai mais espaçadinha, diminui o jato, o diurese noturno, enfim, alterações do hábito urinário são coisas que chamam a atenção, podem ser outras coisas benignas, como hiperplasia prostática, que 50% dos homens de mais idade têm, mas é importante ficar alerta para esses sinais e não esquecer, essas campanhas são muito importantes. A gente está vendo agora, sempre dezembro, eu estava comentando que a gente tem um número muito grande de cirurgias para câncer de mama. Eu estava comentando com uma colega minha no hospital. Dia Nacional do Combate ao Câncer. Por que tem essa densidade tão grande em dezembro? Porque eu acho que em outubro elas fazem mais exames e a gente acaba tendo um volume bastante grande. E, por sorte, hoje detectando lesões muito pequenas. Então, fica esse meu recado para os homens se cuidarem também. Paulo Sérgio, oi, pode falar. Não, isso que eu ia só acrescentar, né? Dia 27 de novembro. Dia 27 de novembro, hoje é o Dia Nacional do Combate ao Câncer, em geral. Isso aí. Para homens e mulheres. Perfeito. Boa noite, Paulo Sérgio. Redução de 50% de vereadores, deputados estaduais, federais e senadores, com redução de 50% dos seus salários. Gibson, da Barra do Ribeiro. E aí, doutora? Meu ponto final. Comandante Nádia, seu ponto final. Meu ponto final vai para dizer que semana passada, na quarta e quinta-feira, estive com lideranças femininas de São Paulo, do Paraná e aqui do Rio Grande do Sul, na Câmara de Deputados Federais e no Senado. E essas lideranças foram de bancada em bancada, solicitando que a segunda instância fosse a votação ainda esse ano. Conseguimos participar da votação da PEC da segunda instância, doutora Carolina, na CCJ. Tivemos ali a grata satisfação de 50-12 a favor da PEC, mas infelizmente, né, tivemos também com o Rodrigo Maia, com o Alcolumbre, com o ministro juiz o Moro, e infelizmente tivemos ali a insatisfação de ouvir do Rodrigo Maia que ele iria, né, claro que ele não disse isso, mas manobrar, porque dali da CCJ aquela decisão poderia ir para plenário já para votação, mas que ele criaria uma sessão, uma comissão especial para que com 11 sessões pudesse ainda avaliar se aquela PEC votada por 50 deputados federais capacitados ainda poderia ir a plenário ou não. Então é uma vergonha, e essas lideranças femininas estavam com a Karen da revista Voto, promotoras, enfim, estávamos lá batendo de porta em porta e dizendo que nós queremos a segunda instância em favor do povo brasileiro, não a impunidade. Seu ponto final. Que belo programa, como sempre, Paulo Sérgio. Eu gostaria de lembrar que os convidados devem ter a oportunidade de expor suas ideias. Escute mais o Derli. Eu não consigo, Derli. Mas ele escuta Simples também assim, eu não consigo. Bom, vou aproveitar então, já que nós falamos tanto da Constituição, falamos da cidadania,
e falar um pouco do trabalho que os juízes do trabalho fazem em todo o Brasil, um programa nacional que se chama TJC. É o Trabalho, Justiça e Cidadania. Nós, juízes do trabalho, vamos até as escolas porque acreditamos na educação como futuro realmente do nosso país. Então, investimos na formação integral dos nossos jovens. Nós saímos daquela atividade solitária de juiz para viver um pouco a vida nas escolas estaduais e aprender mais com eles do que eles com a gente. Nós vamos ali como juízes abrir os braços, falar sobre o justiça do trabalho, falar sobre direitos e deveres do trabalhador, do empregador e falar um pouquinho sobre o mundo do trabalho para essas crianças e adolescentes que estão iniciando. O TJC é um programa que está completando 15 anos e amanhã eu tenho a grata satisfação de receber os juízes do trabalho do Brasil inteiro para o evento do Encontro Nacional do programa TJC e que completa os 15 anos. Parabéns, realmente é um momento de cidadania. Nós saímos então dos nossos gabinetes porque normalmente essas crianças e adolescentes que estão em estado mais vulnerável, elas conhecem um juiz que pune, o juiz que tira o pai de dentro de casa, o juiz que afasta ele da mãe. Então é essa figura do juiz que ele conhece e não essa do juiz, principalmente do juiz do trabalho, que é o juiz da justiça social que está ao seu lado. Não adianta discutir. Enquanto houver sistema centralizado com elite sugando o sangue do povo, tudo está perdido. Fred Wilson, de Capão da Canoa. Paulo Sérgio, sou fã da doutora Gralha. Impressionante sua lucidez sobre justiça do trabalho. Grande abraço. Suspensão total aqui, Papaléu. Hein? Grande amigo mesmo. Grande figura do Papaléu. Tem que vir no programa, ele está fugindo do programa. É. Eu não sei por quê. Então eu venho com ele. Vem com ele, então. Tá. Vamos, um grande parceiro. Vamos convocá-lo. E a sua continência vai para quem, doutora? Eu vou para esses juízes do trabalho. Nesses últimos anos nós temos sofrido muitas críticas e temos tido um trabalho bastante conturbado. É muito difícil tu prestar um serviço 20, 30 anos da tua vida e de repente alguns segmentos do país dizer que teu trabalho não serve para nada. Então esses juízes do trabalho que realmente têm sofrido muitas críticas estão sendo injustiçados por muitos, mas ainda acreditam no trabalho, na justiça social e acreditam em programas sociais como o TJC. Dedicam sua vida e a seriedade do seu trabalho naquilo que eles acreditam que é a dignidade da população, de empregados e empregadores. É nisso que nós acreditamos e minha continência vai para todos os meus colegas. Boa tarde a todos. Paulo Sérgio, fico encantada assistindo esta moça da Justiça do Trabalho. Sabe olhar bem para a câmera e é linda. Aninha de Viamão. Tá vendo? E eu tenho certeza que a nossa vereadora comandante Nádia vai homenagear hoje uma conterrânea minha que perdeu a vida agora lutando contra criminosos, contra bandidos. Com certeza. Tenho certeza disso. É verdade, é verdade. A minha continência vai para o soldado Marciele Renata dos Santos Alves. De Cachoeira. De Cachoeira do Sul, natural de lá, filha e com padrasto da Brigada Militar, o Sargento Capel, que honrando o juramento que ela fez de defender a população gaúcha, mesmo com risco da própria vida, entregou a sua vida num confronto onde criminosos na cidade de Sério, entre Sério e Venâncio Aires, atropelaram essa menina com 28 anos, apenas 7 anos de Brigada Militar. Ainda bem que foram mortos. Foram mortos, 3 mortos, né? A doutora Carolina Graça me olha feio ali. Faz parte, né? É morto o criminoso que procura e pior escolhe. Que o motorista não morreu, que é o menor de idade ainda. Enfim, é um exemplo do que a Brigada Militar, soldados, sargentos, oficiais fazem no dia a dia protegendo a sociedade gaúcha. Não podemos mais aceitar que sejam impunes esses criminosos. Paulo Sérgio, como pode Lewandowski, que não respeitou a Constituição e permitiu monocraticamente a Dilma concorrer? Não foi ele foi um dos proponentes, que ele presidia o Congresso Nacional quando o impeachment da Dilma. Foi votado isso, né? Então tem um erro aí, Nestor Bernardes, de Novo Hamburgo. A sua continência. Vai para ti. Pra mim? Mas que honra. Vai porque pelo bem a comunidade que faz o teu programa. Muito obrigado. Fico honrado, lisonjeado. Um programa que tem um alcance, que veio do interior, veio de vários locais, perguntas ao vivo e sempre do assunto no minuto. A gente vê que está atingindo uma grande população e
os esclarecimentos que são feitos aqui são muito importantes. Então, é uma pessoa que proporciona isso tudo à população. Doutora Isso Roseli, deve ser valorizado. Muito obrigado. Muito obrigado. Doutora Carolina. Carolina. Daniela. Começa a confundir as mulheres bonitas aqui do Aproveitando aqui o alcance do programa. Agora misturei, a doutora Daniela eu preciso. E Carolina Cornélio. Eu quero mandar um abraço que me pediu a Sara de Castro Moraes. Ela é uma assídua assistente do programa e me pediu para mandar um beijo para ela. Disse que o marido prepara um jantar antes para já sentar e assistir o programa. Então, um beijo para Sara. Ela pediu muito. E minha continência vai para os jovens aí que estão fazendo a segunda fase da prova da URGS nesse final de semana. Estão numa maratona aí. Então, desejar boa sorte a todos, que possam entrar, que o pessoal das classes mais baixas consiga ter acesso também. E eu acho que o nosso cenário está mudando e eu fico muito feliz com isso. Então, boa sorte para todos na prova, que todo mundo possa... Falando em prova, eu quero parabenizar os dois menores lá de casa, o Thiago e o Arthur, que passaram por média. Agora, o que eu faço? Né? Pelo menos podiam ter pego uma recuperação, assim, para ficar mais tempo. Não, passaram por média. Parabéns, bota no meus amores. Vou botar no trabalho infantil. Bota aqui, para acompanhar o dia a dia do Paulo Sérgio. O de aniversário hoje, Jorge Luiz Dallagnol, o Décio Antônio Erpen, nosso desembargador, a Marli Bauman, o Ademar Chardong, um abraço a ele, a Caroline Kennedy, o Michel Klein, que é o dono da, não sei se voltou a ter a posse estava na Justiça, da Casa Bahia, a Helena Rubim, a Tânia Nascimento, diretora do Barra Shopping, a Simone Simon, que vai ser minha palestrante. Ah, é? Sim, dia 12 de dezembro, palestra Mulheres de Direita, Atitudes para Transformar e... Mulheres de Direita. Eu pensei que eram mulheres direitas. Direitas também, são direitas e de direita. Clarice Frank, o Ayrton Ortiz, a Iole de Freitas Druck, a Kika Tigre, esposa do Paulinho Tigre. Pô, um beijo para ela aí. Um beijo para os guris também aí. Seja muito feliz, Kika. Muito querida, Kika. O Nelcir Tessaro, que perdeu. Sim. Perdeu na justiça, vai estar na segunda instância agora. Mas foi mudar de partido, né? Aí não vereador. Deu outra. Vereador. Muito obrigado. A nossa presidente, a nossa juíza, que é assídua do programa aqui sempre, como todos vocês. Hoje tivemos a estreia da doutora Roseli. Muito bem. Que vai voltar, né? Vai voltar. Ela teve muito prestígio. Sim, não, foi. Tem que voltar. Só que vão ter que parar com as consultas gratuitas aqui, né? Senão eu vou começar a cobrar por consulta que a doutora Roseli dá. Um abraço do seu pai lá. Muito obrigado. Obrigado. Comandante Nádia, obrigado. E a minha continência vai para minha conterrânea, para a família dela. Sim, sim. Que faleceu absurdamente aí, né, no combate à bandidagem aí. Um ato de heroísmo a ela. Aliás, a gente tem que pensar em alguma coisa. Acho que as pessoas merecem ir para o panteão dos heróis aí, com nome de rua, com alguma coisa que simbolize esse trabalho. E completando, mulher negra, pobre e brigadiana. Ela não votou contra. Mas... Marciele vive, vamos lá. Quero ver as movimentações também. Para Marciele. Eu faço para os nossos brigadianos, e principalmente para Marciele. É verdade. Agora tem que descobrir quem mata, né? Essa aí a gente já sabe, a outra a gente não já sabe também quem matou. E de onde veio. Muito obrigado pela sua atenção. Nós retornaremos sempre de segunda a sexta-feira, neste horário, com mais um Pampa Debates. Vem o Jornal da Pampa. Até amanhã. Pampa Debates. Oferecimento GBOX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras.